Você já teve a sensação de que está vivendo no automático? Como se suas escolhas não fossem realmente suas, mas já tivessem sido feitas por alguém ou por algo dentro de você? Essa é uma pergunta que incomoda, mas também é o ponto de partida para entender a mente humana. E tudo começa com Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 na Alemanha, um homem solitário, mal-humorado, mas com uma mente afiada, como poucas. Ele não era otimista, muito pelo contrário, achava que o mundo era um lugar de sofrimento e que a mente humana era prisioneira de uma força invisível, você acredita? Mas o mais fascinante é que, mesmo sem conhecer a psicologia moderna, ele antecipou conceitos que só seria descoberta décadas depois. Schopenhauer acreditava que a razão humana era uma ilusão, o que nos move de verdade é a vontade. Não a vontade racional, mas uma vontade cega, instintiva, animal. E quando você entende isso, começa a perceber como somos manipuláveis. Para Schopenhauer, a vontade é a força que move tudo no universo, desde a gravidade até seus desejos por uma pessoa que não te responde no WhatsApp. Essa vontade não pensa, não calcula, ela simplesmente quer. Ela quer prazer, quer fugir da dor, quer sobreviver, consumir, conquistar e controlar. E aqui entra o ponto psicológico. Nossos comportamentos mais cotidianos não são tão racionais quanto pensamos. Por exemplo, você come porque está com fome ou porque está ansioso? Você quer aquela pessoa ou quer a sensação de validação que ela traz? Essas perguntas parecem simples, né? Mas revelam uma verdade assustadora. Muitas vezes a mente mente. Eu vou repetir de novo, você não entendeu. A mente mente para você. A gente gosta de acreditar que está no comando, mas Schopenhauer dizia que somos como o passageiro de um trem, achando que estamos dirigindo só porque temos uma janelinha para olhar para fora, sabe? O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase resume tudo. Você pode agir, mas o que você deseja? De onde vem isso? Vem da cultura, da infância, da genética, ou vem dessa tal vontade que te habita e que você nunca conheceu de verdade? Quando você começa a entender isso, percebe que o ser humano é extremamente manipulável. Principalmente por quem sabe tocar nos pontos certos da vontade. Aí agora entra a psicologia. Se a vontade nos move e essa vontade busca prazer e fugir da dor, então nossos comportamentos são controlados por emoções básicas. E por isso que você se sente paralisado quando está ansioso, ou toma decisões ruins quando está carente, ou confunde amor com apego, ou acha que precisa provar algo para os outros, sabe? Schopenhauer dizia que a mente humana vive num ciclo sem fim. Presta atenção no ciclo: desejo, satisfação, tédio, novo desejo e sofrimento. E esse ciclo é explorado por tudo e todos. Pessoas, empresas, políticos, redes sociais, tudo gira em torno de fazer você desejar e nunca se satisfazer completamente. Você pegou, se compreendeu? E aqui entra uma técnica que, sem querer, Schopenhauer nos revelou, né? Que quando você cria expectativa em alguém e depois frustra essa expectativa, você cria dependência. Exemplo simples, ó. Presta atenção. Um parceiro amoroso que te dá atenção intensa e depois some por dia, isso ativa a vontade de forma violenta, gera obsessão, ansiedade e confusão. E é um tipo de manipulação emocional baseado em escassez. Eu falo isso no meu curso. E o mais perigoso, funciona porque a mente humana é treinada para reagir a estímulos imprevisíveis.
Schopenhauer falava que os sábios aprendem a negar a vontade, ou seja, quem domina seus desejos domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo não reage com impulsos e emoções e nem desespero, tá? Essa ideia é poderosa, vocês não estão entendendo, é poderosa. Porque uma das formas mais eficazes de manipulação é a reação emocional. Se você reage, o outro te controla. Se você permanece calmo, o jogo muda. Você pegou? A indiferença nesse contexto não é a frieza, é o poder psicológico. A psicologia moderna já mostrou que o ego é uma construção social. Mas Schopenhauer já suspeitava disso há séculos. Para ele, o ego é uma máscara que tenta esconder a insegurança da vontade. A gente cria uma identidade, uma narrativa pessoal para fingir que está no controle, mas no fundo somos refém dos mesmos medos e desejos de sempre. E aí que entra um ponto central, ó. Quem sabe como alimentar ou ferir o ego de alguém controla essa pessoa. E o elogio que conquista, a crítica que desestabiliza, a manipulação nasce no ego e cresce na falta do autoconhecimento. E Schopenhauer ele não era exatamente um cara romântico. Aliás, Schopenhauer era extremamente cético quanto ao amor, né? Para ele, os relacionamentos amorosos eram apenas estratégia da natureza para reproduzir a espécie. Olha, presta atenção. O amor, segundo ele, é uma ilusão construída pela vontade para garantir que a gente se conecte, procrie e depois se frustre. Olha, amar não é sobre dois seres se completando, é sobre duas vontades se usando até que uma delas se canse. Frio? Sim, mas se você já passou por um término doloroso, talvez entenda o que ele quis dizer. Manipular alguém muitas vezes não é controlar os atos, é controlar o que essa pessoa deseja. Hoje, a psicologia comportamental, a neurociência, a publicidade e até o design de aplicativo usa essas ideias, criam estímulos que falam diretamente com a sua vontade e te mantém preso a um ciclo de desejo. Schopenhauer acreditava que a única forma, presta atenção, a única forma de escapar do sofrimento era negar a vontade. Ou seja, parar de desejar, parar de querer aceitar a realidade como ela é. Isso pode soar passivo, mas tem um fundo de sabedoria. A gente sofre porque acredita que vai alcançar um estado de felicidade constante, mas essa felicidade nunca chega. Então, quanto mais você conhece, mais percebe o que te move. E quanto mais percebe o que te move, menos você se deixa levar. A liberdade, no fim, não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que deseja. Pegou o contexto do Schopenhauer? Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você também questiona a forma como o mundo funciona. E Schopenhauer talvez não tenha todas as respostas, tá? Mas ele deixou uma pergunta que continua sendo relevante hoje. Por que sofremos? Por que queremos tanto? Porque mesmo tendo tudo parece que falta algo. A mente humana é um labirinto, mas entender suas armadilhas é o primeiro passo para sair dele. E eu queria trazer essa reflexão do Schopenhauer, trazer para vocês entender que por trás de um homem negativo existe uma ideia, um conceito, sabe, que a gente podemos usar no nosso dia a dia. E o vídeo vai ficando por aqui. Estou fazendo um conteúdo, um curso relacionado à manipulação para fugir, né, dos predadores. E logo mais esse curso vai sair. E o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!